Livro Soberania de Deus, uma mensagem profética para a igreja contemporânea. Apocalipse na ordem cronológica. Ouvinte da palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é: Cristo anuncia o juízo. Tendo em vista que os profetas comprometidos com Deus são poucos, e que do pouco que se fala hoje, não são muitos que querem receber esta palavra, a única voz que quebra o silêncio de Deus hoje é a última carta dirigida à igreja, chamada Apocalipse. O Apocalipse é um livro de grande importância entre a literatura evangélica contemporânea. São considerados grandes teólogos os irmãos que se dedicam ao estudo deste livro e fazem comentários sobre ele. Porém, esta teologia não se enquadra nos moldes da profecia de 2 Crônicas 7,14. A competição de nossos argumentos teológicos não é um indício de algum povo se humilhando. Muito pelo contrário, o que predomina nestes dias é a exaltação. A história revela que Israel não se humilhou e nem se converteu dos seus maus caminhos, ficando Deus impedido de sarar a sua terra. Uma longa história marcada tanto pelo falar de Deus quanto pela rebeldia do seu povo se culminou numa profecia que seria cumprida após 70 semanas de anos. Daniel 9:24. Embora todos imaginam ser maravilhoso o falar de Deus, muitos irmãos ainda fogem do livro de Apocalipse. A escritura é tida como sendo complexa, assustadora e sem importância. Porém, a nossa Bíblia mais atual. O Velho Testamento fala diretamente com Israel, registra princípios acerca do caráter de Deus e menciona fatos importantes que ocorrerão no futuro. Mas o Apocalipse é o único livro bíblico com maior conteúdo dirigido diretamente à igreja do nosso tempo. Assim como os profetas de Israel anunciaram os juízos que estavam por vir, também por intermédio desta carta chamada Apocalipse, Deus está falando à igreja contemporânea. Amado ouvinte, sei que está cercado de inúmeras palavras maravilhosas, mas se você busca o governo de Deus, coma o livro de Apocalipse e entre no cenário de um mundo real muito diferente das fantasias do nosso tempo. O principal assunto do Apocalipse é o reino de Cristo, que começou com o estabelecimento da igreja e que se manifestará com plenitude neste planeta na dispensação do milênio vindouro, ou como também é chamado, reino milenar de Cristo. O assunto secundário desse livro é a grande tribulação. Esta tribulação antecede a um período de glória, onde Jesus literalmente será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Assim como o Apocalipse não é o livro preferido dos cristãos, também o seu importante assunto, o reino, não recebe qualquer destaque entre as doutrinas da igreja. Prega-se a salvação e ensina-se a santificação, mas a doutrina do reino continua sendo um mistério. Conforme a parábola do semeador, contada por Jesus, não é a maioria dos irmãos que conseguem ver o reino, e sim os poucos que são considerados como terra boa. Quando falamos acerca do reino milenar, nos referimos a algo maravilhoso que virá. Pois na próxima dispensação, Cristo será o rei desse planeta. Por um período de 1000 anos, a paz reinará nesta terra. Mas embora tudo aponte para esse clímax, a soberania de Deus inclui o reino de Cristo sobre a igreja. Segundo a visão de muitos hoje, toda a Escritura é aplicada à igreja para confirmar
que tudo está muito bem conosco, que Deus está muito satisfeito com o que Ele vê em nosso meio e que também aprova plenamente a maneira como conduzimos a sua igreja nos últimos dias. O nosso raciocínio é muito simples. Tomamos textos que são dirigidos à igreja e os aplicamos a nós que somos a igreja. Teoricamente, não há nada de errado nisso. E também, quando estudamos o Apocalipse, a única conclusão que temos é que nenhum juízo é para nós. Mas assim como o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas do Novo Testamento descrevem o perfil da igreja do primeiro século, o Apocalipse nos dá um retrato perfeito da verdadeira realidade da igreja contemporânea. Ao estudar a palavra de Deus e conhecer a sua vontade, entendemos muito bem que a intenção dele nunca foi programar um juízo para o seu povo. Se pelo grande amor ele escreve e nos envia profetas, é porque ele quer ganhar o nosso coração para que andemos no seu caminho. Porém, sabemos que o nosso Deus é justo com todos os homens e muitas vezes teremos de experimentar a sua vara para que sejamos participantes da sua santidade. Talvez você nunca tenha perguntado por que o Senhor nos deu o Apocalipse. Já sabemos que Deus não fala ao mundo e sim à igreja. Então a conclusão que chegamos é que recebemos mais do que um conjunto de informações acerca das catástrofes que nos últimos dias assolarão os homens do mundo. Louvamos ao Senhor pelo livro de Apocalipse, pois ele é uma carta de amor que nos foi escrita mediante a um pastoreio sério daquele que com muito zelo está cuidando de nós. Embora temos ouvido muitas mensagens que afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação, elas não expressam a palavra do livro vinda como revelação direta para a igreja. Se deixarmos que outros pensem por nós, correremos sério risco de nos desviarmos da justiça de Deus. Porque o Apocalipse não nos foi dado para nos informar que estamos livres da grande tribulação, mas sim para que sejamos salvos dela. Ainda que respeitáveis líderes estejam gritando com todas as forças e pregando que tudo está maravilhoso conosco, eu não posso enganá-lo. A nossa condição não é nada boa e muitos estão confortavelmente recebendo uma mentira. O Apocalipse é uma carta enviada à igreja. Hoje profetizamos desta mensagem na esperança de que alguns a recebam. Mas não podemos escrever algo diretamente aos líderes espirituais do nosso tempo. E a resposta para esse contraste entre a ordem de Jesus praticada por João e a dificuldade de se profetizar nos dias atuais é o conteúdo desse livro que envolve o reino de Cristo e a grande tribulação. O livro não relata apenas o juízo dos homens rebeldes do mundo, ele inclui também uma severa disciplina para a igreja. Um corpo unido no mesmo propósito recebe com facilidade a advertência da grande tribulação. Porém, a falta de uma consciência clara a respeito deste assunto já mostra o quanto estamos distantes do juízo do governo, de um governo direto de Deus. Jesus é o Senhor.